unicamente a você. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é educativo, instrutivo, às vezes polêmico, às vezes traz alguma frustração para um ou outro que se vê numa situação ou nesta situação sobre a qual nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre jugo desigual. O que é jugo desigual? No meio cristão, obviamente que essa é uma questão muito conhecida e nós falamos repetidas vezes o que significa, mas vamos fazê-lo de modo didático e mais uma vez trazer à luz do conhecimento àqueles que têm pouco conhecimento a respeito do que é um jugo desigual. O que é alguém que professa uma fé, entrar num relacionamento sério, num casamento, especialmente um casamento. Claro, obviamente, começou com um namoro, noivado, chega a um casamento e os dois não têm a mesma fé, não têm o mesmo credo. A palavra de Deus diz que isso não é indicado, que não é da vontade de Deus que se dê nessas circunstâncias duas pessoas que creem de modo diferente. Estou eu dizendo da minha cabeça, do que eu entendo? Eu vou perguntar para os meus convidados de hoje, especialmente um dos meus convidados é doutor, fez doutorado neste tema, jugo desigual. E ele vem aqui hoje conversar com a gente, comigo e com você, acompanhado da sua esposa. Eles estão vindo do Rio de Janeiro, tá? E eu recebo aqui nessa noite o pastor Haroldo Andrade. Bem-vindo, muito bom tê-lo com a gente. É um prazer estar com você, Darleide, e com todos os nossos amigos telespectadores nessa noite. Muito obrigada. Acompanhado da Miriam, sua esposa. Bem-vinda, obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de participar do seu programa. Obrigada. Pastor, por que decidiu desenvolver a sua tese doutoral em teologia? O pastor Haroldo tem doutorado em teologia pastoral na área de família. Por que selecionou este tema para se debruçar sobre ele e transformá-lo numa tese doutoral? Eu creio que o ponto principal é o fato de viver um casamento real. Quando fui escolhido para ser um dos alunos do doutorado no NASP, nós, desde o início do nosso ministério, nós trabalhamos nesta área, com famílias, aconselhamento, palestras para noivos, acampamentos de jovens. E quando chegou o momento de escolher o tema, eu disse, tem que ser na área de família, não tem outro. Depois nós descobrimos que este é um tema que, embora a gente saiba muita coisa, já leu alguma coisa, mas não tinha nada escrito, especialmente no meio adventista. Não temos um livro, temos um capítulozinho aqui, um parágrafo aqui e acolá, num livro ou no outro, mas não tinha. Até temos muita coisa, mas espalhado. Isso, perfeitamente. Isso, né? E outro detalhe, embora a gente soubesse dos resultados, sim, mas não temos nenhum trabalho conclusivo, nenhuma pesquisa tinha sido feita para provar por A mais B quais são os resultados, principalmente os resultados negativos desse tipo de união. Entendi. Esta foi a razão principal, ou estas foram as razões principais. Miriam, e você como esposa de pastor, já há quanto tempo estão no ministério pastoral? 35 anos. 35 anos. É o 35º esse. E também tem é muito forte no dia a dia, o ver, o ouvir, acompanhar histórias de famílias que dão um respaldo muito grande para trazer você para essa conversa de hoje e apontando na direção de confirmar o que já está provado numa tese doutoral, né? Com certeza, Darleide. São 35 anos de experiência, de ouvir, de ver situações importantes que nos fizeram pensar em agir e fazer ele estudar essa tese, fazer essa tese e eu trabalhar lado a lado com ele. Nós percebemos a dificuldade que existe na vida de muitas pessoas que fizeram algumas opções, algumas escolhas. Então, decidimos aproveitar essa vontade de ajudar alguém, ajudar os casais nesse tema. Ok. Doutor, vindo do seu conhecimento, o que é o jugo desigual? Eu vou começar mostrando uma gravura que trouxe aqui para os nossos telespectadores. Quem está focando? Ok. Está um pouquinho baixa a claridade, mas dá para identificar. Ali nós temos um casal de animais. Isso, são dois animais bem distintos. Eles estão sob o mesmo aparelho, que é chamado uma canga, é muito conhecida no Nordeste, né? E a Bíblia chama de jugo. E aí nós vemos um boi e um jumento. Dois animais de espécies diferentes. Pois bem, esta imagem, ela representa o que a Bíblia quer dizer sobre o jugo desigual.
Por quê? No livro de Levíticos, aparece a primeira vez Deus proibindo o acasalamento de animais de espécies diferentes. Depois, no livro de Deuteronômio, Deus proíbe, por alguma razão, que nós não temos todo o conhecimento, onde ele proíbe algumas coisas de se misturarem com outras. E uma dessas misturas é que não deveria lavrar a terra com juntas de animais diferentes. Este é o contexto que, com o tempo, foi se transformando na união entre um adorador de Jeová e um não adorador de Jeová. No Novo Testamento, Paulo apresenta a palavra jugo desigual pela primeira vez na Bíblia. É uma palavra grega, heterozigeu. É um verbo composto que significa estar num jugo desigual ou fazer uma aliança mal combinada com alguém. Esta é a ideia do que significa jugo desigual. No meio evangélico, no meio cristão, se tornou a união entre duas pessoas de fé diferente. Mas tornou-se por tradição ou tornou-se com amparo bíblico? Perfeitamente com amparo bíblico. Porque aqui nós temos o texto bíblico, onde Paulo diz claramente, e eu vou fazer questão de fazer a leitura, Claro. porque ele, além de mostrar a proibição, ele dá as razões. Então diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 6, de 14 a 18, Paulo escreveu, não vos ponhais em jugo desigual. Este é o verbo composto heterozigeu. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ele começa a fazer, então, os contrastes aqui. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. E termina, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então essa é a base bíblica para a advertência que Deus lança através do apóstolo Paulo para que esse tipo de união não acontecesse. Na realidade, Paulo não diz claramente aqui que é o casamento. Ele fala de qualquer tipo de sociedade com alguém que não professa a mesma fé que você. Então, nós entendemos que o casamento é a mais íntima das relações que pode existir entre dois seres humanos. Por isso, a proibição fica mais forte quando relacionamos com o casamento. Eu vou perguntar bem diretamente. Vale a pena o risco de entrar num casamento em jugo desigual? De todo o teu estudo, de todo o conhecimento teológico, também nas outras áreas que te deu suporte para chegar a concluir esse trabalho. E como pastor, vale a pena o risco? É frágil o argumento bíblico frente ao sentimento, ao amor? Porque a gente sabe que quando bate paixão, bate vontade, bate desejo, é o homem da minha vida, a mulher da minha vida, ou estou assim com 40 anos, já estou sozinha, solitária, e é o que surgiu e ele é bom, ele é honesto, ele é melhor do que muitos crentes. Vale a pena, pastor? Do ponto de vista, inclusive, da salvação? Não, não vale a pena. Eu posso provar isso aqui na minha tese com números. Por exemplo, eu fiz essa pergunta, coloquei essa pergunta no questionário, que eles responderam. E posso responder para você da seguinte forma, 67% das pessoas envolvidas no relacionamento assim disseram, me arrependi. Se pudesse voltar atrás, não teria casado. 67%. Uau. Apenas em torno de 27% a 30% disseram que poderiam recomendar o tipo de casamento dele para os filhos. Quanto? Em torno de 27% a 30%. Apenas. Quem está casado em jogo desigual poderia recomendar, porque eu perguntei, você recomendaria o seu casamento, o seu tipo de casamento para os seus filhos? Apenas 27% disseram não. Os outros 67% estão dizendo lá, se eu pudesse voltar atrás, já me arrependi e pedi perdão a Deus. Não, o número menor disse que recomendava. Que podia recomendar. E o número maior disse que não recomendava. Não, de jeito nenhum. Quase 70%. É um número interessante. Não é?
O que acontece espiritualmente? Tem prejuízo espiritual para ambas as partes? O que dizer sobre, ainda linkado ao fato de por que Deus deixou um não para esta situação? Tem uma amiga aqui dizendo assim, Darleide, lembra ele ou pergunta a ele a respeito de Esdras 10, do que aconteceu e está descrito lá no livro de Esdras, Isso. capítulo 10. Quando houve ali um movimento quase que de desespero para dizer, não fica nessa relação. Né? Acabe com isso. Pois é, aquilo que eu falei, se a gente pudesse fazer aqui o tempo para fazer a cronologia, né? Desde a primeira vez que aparece o julgo desigual na Bíblia, lá em Gênesis, quando diz que os filhos dos homens... os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Então, a gente que entende que foi um relacionamento entre anjos e homens, e não é nada disso. Não. Os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, adoradores de Jeová, e as filhas dos homens, as filhas de Caim. É a primeira menção bíblica. Depois você tem toda aquela história do povo saindo do Egito, e Deus falando, não se contamine com as nações vizinhas, porque eles adoram outros deuses, vocês vão se misturar. Sincretismo religioso, afastamento do culto a Jeová. Depois você chega à época do juízo, enquanto... Aí tem o exemplo de Sansão, que a gente podia gastar um tempão aqui falando disso para os jovens. O período dos reis, com o exemplo negativo de Davi, Salomão e Acabe se envolvendo com Jezabel, que se tornou um símbolo de intolerância religiosa, adoradora de Baal. Aí chegamos, então, à pergunta de Esdras. Qual é o contexto? O povo de Deus, 70 anos escravo em Babilônia. Aí eles retornam. Quando eles retornam, durante um período ali, então, reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, reconstruindo os muros, há uma situação tão degradante do casamento que Neemias, eles fazem uma reforma completa, inclusive com relação ao casamento, porque até sacerdotes estavam se casando com pessoas que adoravam outros deuses. E a preocupação era tão grande, volta a enfatizar qual é a questão principal: a geração futura. E ali o texto de Êxodo 10 chega a dizer que as crianças já não estavam falando nem a própria língua materna. Até prejuízos culturais estavam acontecendo, ocorrendo. Então, especialmente tem a ver com a dissolução da fé. Mesmo entre esses dois adultos, se nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de uma série de coisas envolvidas, como dito anteriormente, né? O Sim. lazer, a ida a um ambiente ou não, Perfeito. o dia de adoração, o outro Perfeito. não. Porque, assim, o que nós entendemos de casamento é que a mulher é ajudadora e o homem também é ajudador, Sim. né? Porque, às vezes, quando nós falamos de a mulher ser ajudadora, parece uma coisa menor. Mas quando eu entendo Jesus, o ajudador, Jesus, o meu Salvador, Jesus, o que me... Aí, não, Jesus... Então, entenda a palavra ajudadora como uma coisa grandiosa. É grandioso ser. Então, a ajudadora, ajudador, os dois se fazem uma só carne, mentalmente, emocionalmente, de todas as maneiras, mas tem ali um aspecto da fé que não agrega, ou que sabe, ou que separa, ou que é pouco aproveitada nessa relação. Obviamente que tem prejuízo, obviamente. Não resta dúvida. Tanto aquela série de perguntas que Paulo faz logo após ele colocar a advertência. Você acredita que tem autores como Jaime Kemp, que é um especialista na área de família, né? Ele escreve dizendo que a advertência de 2 Coríntios 6,14 equivale a um dos 10 mandamentos no Novo Testamento. É como se fosse o 11º mandamento, até a maneira como Deus começa. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É um não enfático, certeiro, é enfático. Essa é a questão. Então, é desafiador para o cristão entender, mas também chega a ser assim uma aberração da fé você desafiar a quem você diz que é o seu Deus. É ou não é seu Deus? Você crê ou não crê nessa palavra? Não, eu creio como aquilo que eu posso escolher. Nisso eu creio, nisso não. Nisso eu creio, nisso não. Isso se adapta a mim, isso não. Precisa cuidar disso, hein? Ou considera a palavra,
ou considera mais ou menos. E com Deus e com a fé, com o que nós sabemos a respeito da fé, aí nesse momento, né, que o mundo está em convulsão por conta de guerras em nome de Deus e, sabe, essas questões que assim nos apavora, cada vez mais está ficando difícil nós termos firmes referentes à fé, porque você beira o fanatismo, você beira ao desrespeito e, enfim, né, descamba para outras questões que, inclusive, somos contra tais questões. Mas a gente precisa ter posicionamento firme a respeito da fé. Perfeito. Por mais que a gente tenha simpatia pelas pessoas que nos cercam, que têm um pensamento diferente, por mais que a gente simpatize com pessoas que acham que podem fazer do jeito que eles querem, porque os da igreja são piores que os outros e por aí afora, tal. Mas nós não podemos dizer que esta é uma injunção do próprio Deus, que ele com toda a sabedoria colocou para como uma advertência seríssima que não pode ser abandonada, sob riscos de envolver a própria salvação. Porque com o passar do tempo, a influência negativa acaba se tornando maior que a influência positiva. Você quer ver? Há um estudo que mostra entre religiões, denominações semelhantes ou parecidas nos Estados Unidos. Um autor fez um estudo sobre isso. Ele diz que quando isso ocorre, uma pessoa sai da sua igreja para se unir a uma pessoa de uma outra igreja, mesmo que parecidas. Tá. O que ocorre? O maior índice de desligamento religioso na América. Porque eles acabam perdendo. Eles não são compatíveis, embora pareça ser, porque as igrejas são parecidas, mas aí um começa a perder o interesse por um, outro pelo outro, e aí eles acabam pedindo o desligamento da igreja. De um dele vai pedir, ou então os dois pedem e se afastam definitivamente das suas igrejas. Então tem um estudo que comprova isso. É sério.